Epílogo. Os raios de sol de junho entraram pela janela do quarto de Chris enquanto ela dobrava uma blusa para guardá-la dentro de uma mala sobre a cama, fechando-a em seguida. Caminhou depressa em direção à porta. Certo, terminei, avisou a Cal. Quando o suíço se aproximou para colocar o cadeado na mala, Chris atravessou o corredor até o quarto de Reagan. Ei, Riggs, como estão as coisas? Perguntou ela. Já fazia 6 semanas desde a morte dos padres, desde o choque, desde a investigação encerrada por Kinderman. E ainda não havia respostas. Havia apenas especulações assombrosas e um frequente despertar choroso no meio da noite. A morte de Mary fora causada por uma doença da artéria coronária, mas a de Carras... Impressionante, dissera o investigador Kinderman, arfando. Não foi a menina. Ela não era culpada. Estava amarrada à cama. Assim, Carras arrancara as cortinas e saltara da janela em direção à morte. Por quê? Uma tentativa de escapar de algo horrível? Kinderman já descartara essa hipótese, porque, se quisesse escapar, o padre poderia ter saído correndo pela porta. Carras, tampouco, era o tipo de homem que fugiria. Mas então, por que a queda fatal? Para Kinderman, a resposta começou a tomar forma numa afirmação feita por Dyer a respeito dos conflitos emocionais de Carras. A culpa que sentia em relação à mãe, a morte dela, sua falta de fé. Quando Kinderman acrescentou a tudo isso a falta de descanso por dias a fio, a preocupação, a culpa com o falecimento iminente de Reagan, os ataques demoníacos na forma de sua mãe e, por fim, o choque pela morte de Mary, concluiu com tristeza que, arrasado pelo remorso que ele não conseguia mais tolerar, a mente racional do jesuíta havia falhado. Além disso, durante a investigação da morte misteriosa de Burke Denning, o detetive concluiu, com base no que lera sobre possessão, que os exorcistas se tornavam possuídos em algum momento e em circunstâncias muito parecidas com as apresentadas ali. Forte sensação de culpa e a necessidade de ser punido, somado à força da autossugestão. Carras chegara ao seu limite, mas Dyer se recusava a aceitar. Muitas vezes ele voltou à casa durante a recuperação de Reagan para conversar com Chris, perguntando várias vezes se a menina conseguia se lembrar do que ocorrera no quarto naquela noite. Mas a resposta era sempre não ou um balançar de cabeça. Por fim, o caso foi encerrado. Chris espiou para dentro do quarto da filha. Segurando 2 bichinhos de pelúcia, ela olhava para baixo, com a testa franzida, em direção à mala aberta sobre a cama. Elas pegariam um voo à tarde para Los Angeles, deixando Sharon e os Ergenstroms para fecharem a casa. Mais tarde, Cal dirigiria o Jaguar vermelho de volta para casa. Já está terminando de fazer as malas, querida? Perguntou Chris. Reagan olhou para ela, um pouco pálida, um pouco abatida, leves olheiras sobre os olhos. Não tem espaço nessas coisas, ela disse, fazendo bico. Bem, você não pode levar tudo, querida. Venha, deixe isso aí, e o Willie vai levar o resto. Vamos, querida, temos que correr para não perder o avião. Tudo bem, mãe. Essa é minha filhota. Chris deixou a filha e desceu a escada com pressa. Quando chegou lá embaixo, a campainha tocou e ela foi abrir a porta. Olá, Chris. Era o padre Dyer com uma expressão triste. Vim me despedir. Entre, eu ia telefonar para você. Não, tudo bem. Sei que está com pressa. Ela segurou a mão dele e o puxou para dentro. Venha, eu ia tomar uma xícara de café. Por favor, me acompanhe. Bem, se tem certeza? Ela respondeu que sim, e eles foram para a cozinha, onde se sentaram à mesa, beberam café e trocaram amenidades, enquanto Sharon e os Ergenstroms se moviam de um lado para o outro. Chris falou de Mary,
de como ficou surpresa e encantada ao ver as homenagens feitas no velório dele. E eles permaneceram calados por algum tempo enquanto Dyer encarava sua xícara com tristeza. Chris leu seus pensamentos. Ela ainda não consegue lembrar, disse ela. Sinto muito. Ainda cabisbaixo, o jesuíta assentiu. Chris olhou para seu prato, nervosa e ansiosa. Não havia comido. A rosa continuava ali. Ela a pegou e girou pensativa, virando-a pelo caule. E ele nem a conheceu, murmurou Chris. Ela parou de girar a rosa e olhou para Dyer. Ele a encarava com intensidade. O que você acredita que aconteceu? Perguntou ele. Digo, como ateia, acha mesmo que ela foi possuída? Chris pensou, enquanto olhando para baixo ao se distrair com a flor de novo. Não sei, Padre Dyer, não sei mesmo. Ao buscar Deus, temos que descobrir se ele existe mesmo e, se existe, aceitar que ele precisa dormir 1 milhão de anos todas as noites ou ficar irritado. Entende o que quero dizer? Ele não fala nunca, mas quando o assunto é o diabo, ela olhou para Dyer. Bom, com o diabo é diferente. Eu poderia acreditar nele. Na verdade, talvez acredite. Sabe por quê? Porque ele fica se promovendo. Dyer olhou para ela com afeto por um momento. Mas se todo o mal do mundo faz você pensar que poderia existir um diabo, como explica todo o bem do mundo? Chris ficou em silêncio por um momento. Franziu a testa enquanto pensava e, por fim, desviou o olhar e assentiu. Nunca pensei nisso, disse ela. Bom argumento. A tristeza e o choque causados pela morte de Carras abalaram seu humor como uma sombra de melancolia, mas ela tentou se concentrar naquele convite modesto à esperança e à leveza, lembrando o que Dyer dissera a ela enquanto a acompanhava até o carro no cemitério jesuíta, após o enterro de Carras. Gostaria de ir à minha casa por um momento? Perguntou ela. Ah, eu adoraria, mas não posso perder o banquete, respondeu ele. Ela ficara confusa. Então ele explicara. Quando um jesuíta morre, realizamos um banquete de comemoração. Para ele, é um começo. O Senhor disse que Carras tinha um problema com a fé. Dyer assentiu. Não acredito nisso. Nunca vi tamanha fé antes na minha vida. O carro chegou, senhora. Erguendo o olhar, Chris disse. Certo, Cal. Estamos indo. Os dois se levantaram. Não, você fica, padre. Vou só chamar Regan lá em cima. Dyer assentiu distraidamente. Tudo bem. Ele estava pensando no grito de não de Carras e no barulho de passos antes de ele se jogar da janela. Havia algo ali, pensou ele. O que seria? As lembranças de Chris e Sharon eram vagas, mas Dyer pensou de novo naquele misterioso olhar de alegria. E algo mais, ele lembrava, um brilho forte. Do que? Não sabia, mas acreditava ser algo parecido com vitória. Triunfo. Inexplicavelmente, a ideia o deixou mais feliz. Sentiu-se mais leve, caminhou até a entrada e, com as mãos no bolso, inclinou-se para a frente, para a porta entreaberta, e observou Cal ajudando o motorista a acomodar a bagagem no porta-mala da limusine. O padre secou a testa. O tempo estava quente e úmido. E virou-se ao escutar alguém descendo a escada. Eram as duas, de mãos dadas. Elas se aproximaram dele. Chris beijou seu rosto. Quando notou os olhos tristes do padre, levou a mão ao rosto dele. Está tudo bem, Chris. Tenho a sensação de que está tudo bem. Que bom. Ela olhou para Regan. Querida, este é o padre Dyer. Diga oi. Prazer. Prazer em te conhecer, padre Dyer. O prazer é meu. Chris olhou para o relógio. Precisamos ir. Tudo bem. Ah, espere. Eu quase esqueci.
O padre enfiou a mão no bolso do casaco. Isto era dele. Chris olhou para a medalhinha presa a uma corrente na mão estendida de Daya. São Cristóvão. Imaginei que a senhora gostaria de ficar com ela. Por longos e silenciosos instantes, Chris estudou o objeto de modo pensativo, franzindo a testa levemente, como quem toma uma decisão. Bem devagar, estendeu a mão, pegou a medalhinha e guardou-a dentro de um bolso do casaco. Obrigada, padre. Sim, eu gostaria. Então falou para Regan. Vamos, querida. Mas, quando estendeu o braço para segurar a mão da filha, viu que a menina olhava fixamente para a gola romana da batina do padre, como se lembrasse de algo até então esquecido. De repente, ela abriu os braços para o padre. Surpreso, o jovem jesuíta se abaixou. Com as mãos nos ombros dele, Regan beijou seu rosto. Descendo os braços, ela desviou o olhar com a testa franzida, como se não entendesse por que fizera aquilo. Com os olhos marejados, Chris desviou o olhar e, segurando a mão da filha, disse baixinho: Bem, precisamos mesmo ir. Vamos, querida, diga adeus ao padre. Tchau, padre Daya. Sorrindo, o jesuíta ergueu os dedos de uma das mãos em despedida. Adeus. Boa viagem de volta para casa. Padre, telefonarei de Los Angeles, disse Chris, virando-se para trás. Só mais tarde ela tentaria entender o que ele se referia ao dizer casa. Cuide-se. O senhor também. Daya observou enquanto as duas se afastaram. Quando o motorista abriu a porta, Chris virou-se, acenou e mandou um beijo. Daya retribuiu e a observou acomodando-se no banco traseiro da limusine ao lado da filha. Quando o carro partiu, a menina olhou para Daya pelo vidro traseiro até o automóvel dobrar uma esquina e desaparecer de vista. Ele se virou para a esquerda ao escutar o som de freios do outro lado da rua. Uma viatura policial. Kinderman saltou do carro, deu a volta depressa pela frente e correu na direção de Daya. Vim me despedir. Elas acabaram de ir. Desanimado, o detetive se deteve. É mesmo? Elas já foram? Daya assentiu. Kinderman observou a rua Prospect por um instante, antes de virar-se para Daya e balançar a cabeça. Poxa! Ele se aproximou do padre e perguntou sério. Como está a menina? Ela me pareceu bem, muito bem. Que bom. É só isso que importa. O detetive ergueu um dos braços e olhou o relógio. Bem, de volta à rotina, de volta ao trabalho. Adeus, padre. Ele se virou e deu um passo em direção à viatura, mas parou e olhou com atenção para o jesuíta. Você vai ao cinema, padre Daya? Gosta de ver filmes? Ah, sim, claro. Kinderman voltou a se aproximar. Tenho ingressos. Na verdade, tenho ingressos para o cinema Biographic amanhã à noite. Gostaria de ir? O que está passando? O Morro dos Ventos Uivantes. Quem são os atores? Quem são os atores? O detetive franziu a testa e respondeu. Sonny Bono é Heathcliff e no papel de Catherine Earnshaw, Cher. Quer ir ou não? Eu já vi. O detetive olhou para o jesuíta, desanimado, antes de desviar o olhar, murmurando. Mais um. Dirigiu-se a ele sorrindo e, subindo na calçada, entrelaçou os braços no do padre e começou a caminhar lentamente com ele pela rua. Estou me lembrando de uma fala do filme Casablanca. No fim, Humphrey Bogart diz a Claude Rains, Louis, acho que este é o começo de uma bela amizade. Sabe, o senhor se parece um pouco com Bogart. Ah, que bom que notou. No ato de esquecer, ele tentava lembrar. Nota do autor. Tomei certas liberdades com a geografia atual da Universidade de Georgetown, principalmente no que diz respeito à localização do Instituto de Idiomas e Linguística. Além disso, a casa na rua Prospect não existe, tampouco o centro de residência jesuíta no local em que eu descrevi. Por fim,
O trecho em prosa atribuído a Lancaster Mary não é criação minha, mas foi retirado de um sermão do cardeal John Henry Newman, intitulado The Second Spring.